1. Crie sua própria planta. A descoberta de suas submodalidades é um processo divertido. Você pode querer fazer isso sozinho, embora talvez constate que é mais divertido fazê-lo com outra pessoa. Isso ajudará na acurácia, e se a outra pessoa também leu este livro, terá muito sobre o que conversar, e ainda uma testemunha do seu compromisso em assumir o controle pessoal. Agora, bem depressa, pense num momento de sua vida em que teve uma experiência bastante agradável, e faça o seguinte. Classifique sua satisfação numa escala de 0 a 100, em que 0 é a total ausência de satisfação, e 100 o nível máximo de contentamento que poderia desfrutar. Digamos que você chegou a 80 nessa escala de intensidade emocional. Agora, passe para a lista de possíveis submodalidades, p. 177, e vamos descobrir que elementos são propensos a criar mais satisfação em sua vida do que outros, mais sentimentos de prazer do que sentimentos de dor. Comece a avaliar cada uma das perguntas contidas na lista de acordo com sua experiência. Por exemplo, ao lembrar a experiência e focalizar as submodalidades visuais, pergunte a si mesmo: é um filme ou uma imagem parada? Se for um filme, verifique qual é a sensação. É agradável. Agora, mude para o oposto. Transforme numa imagem parada, e veja o que acontece. Seu nível de satisfação diminui? Cai de uma maneira significativa. Em que porcentagem? Ao converter numa imagem parada, caiu de 80 para 50, por exemplo. Anote o impacto que essa mudança causou, e assim poderá usar essa distinção no futuro. Restabeleça a forma inicial da imagem. Ou seja, faça com que seja um filme de novo, se assim era, a fim de sentir que voltou a 80. Agora, passe para a pergunta seguinte na lista. É em cores, ou preto e branco? Se era em preto e branco, verifique a sensação. Passe para o oposto. Acrescente cor, e veja o que acontece. Isso eleva sua intensidade emocional acima de 80. Anote o impacto emocional. Se o leva a 95, pode ser um elemento valioso para lembrar no futuro. Por exemplo, ao pensar numa tarefa que geralmente evita, se acrescentar cor à imagem que faz dela, vai descobrir que sua intensidade emocional positiva aumenta no mesmo instante. Agora, volte a imagem a preto e branco. Observe o que acontece com sua intensidade emocional, e que grande diferença isso faz. Lembre-se de terminar sempre com a restauração do estado original, antes de passar para a pergunta seguinte. Devolva as cores. Torne mais brilhante do que era antes, até se sentir envolto por cores vividas. O brilho é uma submodalidade importante para a maioria das pessoas. Dar mais brilho às coisas intensifica sua emoção. Se você pensar na experiência agradável neste momento, e tornar a imagem mais e mais brilhante, provavelmente vai se sentir melhor, não é? Há exceções, é claro. Se você saborear a lembrança de um momento romântico, e de repente todas as luzes se acenderem, isso pode não ser muito apropriado. E se você tornar a imagem indistinta, escura, e desfocada? Para a maioria das pessoas, isso a torna quase depressiva. Portanto, torne-a sempre cada vez mais brilhante. Continue pela lista, verificando qual dessas submodalidades visuais muda mais sua intensidade emocional. Ao recriar a experiência dentro de sua cabeça, como soa? O aumento do volume altera o nível de prazer que você sente? Como a aceleração do ritmo afeta seu contentamento? Até que ponto? Registre tudo, e altere tantos outros elementos quantos puder pensar. Se o que está imaginando é o som da voz de alguém, experimente com diferentes inflexões e sotaques, e note o que isso influi ao nível de contentamento que experimenta. Se mudar a qualidade do som de suave e macio para áspero e estridente, o que acontece? Lembre-se de terminar com a restauração dos sons à sua forma auditiva original, a fim de que todas as qualidades continuem a criar prazer para você. Lista de possíveis submodalidades visuais 1. Filme/imagem parada e um filme ou uma imagem parada. 2. Cor/preto e branco é colorida ou em preto e branco. 3. Esquerda/direita/centro a imagem está à esquerda, direita, ou centro. 4.
Alto barra meio barra embaixo. A imagem está no alto, no meio ou embaixo. 5. Brilhante barra indistinta barra escura. A imagem é brilhante, indistinta ou escura. 6. Tamanho natural barra menor barra maior. A imagem tem tamanho natural, é maior ou menor. 7. Proximidade. O quanto você está próxima da imagem. 8. Rápida barra média barra lenta. A velocidade da imagem é rápida, média ou lenta. 9. Foco específico. Um elemento em particular é focalizado de forma sistemática. 10. Dentro da imagem. Você está dentro da imagem ou assiste à distância. 11. Moldura barra panorâmica. A imagem está dentro de uma moldura ou é panorâmica. 12. 3D barra 2D. A imagem é tridimensional ou bidimensional. 13. Cor específica. Há uma cor que lhe causa mais impacto. 14. Ponto de vista. Você está olhando de baixo, de cima, do lado ético. 15. Gatilho especial. Há alguma outra coisa que desencadeie sentimentos fortes? Auditivas. 1. Você barra outros está dizendo alguma coisa para si mesmo ou ouvindo de outra pessoa. 2. Conteúdo que especificamente você diz, ou ouve. 3. Como é dito como você diz ou ouve. 4. Volume é muito alto. 5. Tonalidade. Qual é a tonalidade? 6. Ritmo é muito depressa. 7. Localização. De onde vem o som? 8. Harmonia barra cacofonia. O som está em harmonia ou é cacofônico? 9. Regular barra irregular. O som é regular ou irregular? 10. Inflexão. Há alguma inflexão na voz? 11. Certas palavras são enfatizadas. 12. Duração. Quanto tempo o som dura? 13. Singularidade. O que há de singular no som? 14. Gatilho especial. Há alguma outra coisa que desencadeie sentimentos fortes? Sinestéticos. 1. Mudança de temperatura. Houve uma mudança de temperatura. Para quente ou frio. 2. Mudança de textura. Houve uma mudança de textura. Para áspero ou liso. 3. Rígida barra flexível. É rígido ou flexível. 4. Vibração. Há vibração. 5. Pressão. Houve um aumento ou redução na pressão. 6. Localização da pressão. Onde a pressão estava localizada. 7. Tensão barra relaxamento. Houve um aumento de tensão ou relaxamento. 8. Movimento barra direção barra velocidade. Houve movimento. Se houve, qual a direção e velocidade? 9. Respiração. Qualidade da respiração. Onde começou barra acabou. 10. Peso. É pesada ou leve? 11. Constante barra intermitente. Os sentimentos são constantes ou intermitentes? 12. Mudança de tamanho barra forma. Mudou de tamanho ou forma. 13. Direção. Os sentimentos entravam ou saíam do corpo. 14. Gatilho especial. Há alguma outra coisa que desencadeie sentimentos fortes? Ao final, focalize as submodalidades sinestéticas. Ao recordar a experiência agradável, a mudança dos vários elementos sinestéticos intensifica ou diminui o prazer. O aumento da temperatura faz com que se sinta mais confortável, ou deixa irritado. Focalize sua respiração. Como está respirando? Se mudar a qualidade da respiração, de rápida e superficial para longa e profunda, como isso afeta a qualidade de sua experiência? Note que diferença isso faz, e escreva. E a textura da imagem? Altere isso. Passe de macia e fofa, para úmida e escorregadia, viscosa e pegajosa. Ao passar por todas essas mudanças, como seu corpo se sente? Anote tudo. Depois que fizer experiências com toda a lista de submodalidades, volte e ajuste, até que aflore a imagem mais agradável. Faça com que seja bastante real, a fim de poder tirar o máximo de proveito. Ao efetuar esses exercícios, vai constatar que algumas dessas submodalidades são muito mais poderosas para você do que outras. Todos somos diferentes, e cada um tem os seus meios preferidos de representar suas experiências. O que você acaba de fazer, na verdade, foi criar uma planta que indica como seu cérebro está sintonizado. Mantenha e use-a. Vai ser útil algum dia, talvez até hoje.
Sabendo que submodalidades o acionam, você saberá como aumentar as emoções positivas e diminuir as emoções negativas. Por exemplo, se você sabe que projetar algo grande e brilhante, e trazê-lo para bem perto, pode intensificar sua emoção de forma considerável, é capaz de se motivar a fazer uma determinada coisa pela mudança de suas imagens, de forma a que atendam a esses critérios. Também saberá que não deve tornar seus problemas grandes, brilhantes e próximos, caso contrário intensificará também as emoções negativas. Saberá como se livrar depressa de um estado limitador, e ingressar num estado energizante e fortalecedor. E pode se tornar mais bem equipado para continuar em seu caminho para o poder pessoal. Conhecer o importante papel que as submodalidades desempenham em sua experiência da realidade é fundamental para enfrentar os desafios. Por exemplo, é uma questão de submodalidades se você se sente confuso ou no caminho certo. Se pensar numa ocasião em que se sentiu confuso, procure se lembrar se representou a experiência como uma imagem parada ou um filme. Depois, compare como uma ocasião em que sentiu que compreendia alguma coisa. Muitas vezes as pessoas se sentem confusas porque têm uma série de imagens na cabeça, empilhadas, numa mistura caótica, porque alguém andou falando muito depressa ou muito alto. Já outras pessoas ficam confusas se as coisas lhes são ensinadas devagar demais. Essas pessoas precisam ver imagens em forma de filme, ver como as coisas se relacionam entre si. Caso contrário, o processo também se torna dissociado. Percebe como compreender as submodalidades de outra pessoa pode ajudá-lo a ensinar de uma forma muito mais eficaz? O problema é que a maioria das pessoas aceita os padrões limitadores, faz com que se tornem grandes, brilhantes, próximos, ruidosos ou pesados, quaisquer que sejam as submodalidades com que estamos mais sintonizados, e depois especula porque se sente sufocada. Se algum dia ingressou nesse estado e conseguiu sair, provavelmente porque você ou outra pessoa pegou essa imagem e mudou-a, reorientando o foco. Até que você finalmente disse: ora, não era uma coisa tão grande assim. Ou trabalhou num determinado aspecto, e ao fazê-lo, no entanto, acabou chegando à conclusão de que não parecia um projeto tão grande, afinal. Todas essas estratégias são simples, e muitas foram apresentadas em Unlimited Power. Neste capítulo, estou esperançado que você aguce seu apetite, e passe a ter conhecimento de sua existência. Mude seus estados, e mude sua vida. Você pode agora mudar seu estado de muitas maneiras, e todas são bem simples. Pode mudar sua fisiologia imediatamente, apenas mudando a respiração. Pode mudar o foco ao determinar o que focalizar, ou a ordem das coisas que focaliza, ou como focaliza. Pode mudar suas submodalidades. Se tem focalizado de uma forma sistemática, o pior que pode acontecer, não há desculpa para continuar a fazer isso. Comece agora a focalizar o melhor. O segredo na vida é ter tantos meios de orientá-la que se torna uma arte. O problema da maioria das pessoas é dispor apenas de uns poucos meios de mudar seu estado. Comem demais, bebem demais, dormem demais, fumam, ou consomem drogas. Nada disso nos fortalece, e tudo pode ter consequências desastrosas e trágicas. O maior problema é que muitas dessas consequências são cumulativas, e por isso nem percebemos o perigo, até que já é tarde demais. Foi o que aconteceu com Elvis Presley, infelizmente é o que também ocorre todos os dias com muitas pessoas. Imagine uma desafortunada rã numa panela, sendo fervida até a morte. Se fosse largada com a água já fervendo, o choque do calor faria com que pulasse de volta no mesmo instante, mas com o calor aumentando pouco a pouco, ela não nota que corre perigo, até que já é tarde demais para pular fora. A viagem para a queda fatal começa quando você não controla seus estados, porque, se não controla seus estados, não é capaz de consolar seu comportamento. Se há coisas que precisa realizar, mas não se torna motivado, compreenda que seu estado não é o apropriado. Isso não é uma desculpa, porém é uma ordem. É uma ordem para fazer qualquer coisa que seja necessária para mudar seu estado, quer seja através da mudança da fisiologia ou do foco.
Em determinada ocasião, eu me pus num estado de ser pressionado a escrever meu livro. Não é de admirar que eu sentisse que era impossível. Tive de encontrar um meio de mudar meu estado. Caso contrário, você não estaria lendo isto hoje. Tive de entrar num estado de criatividade, de excitamento. Se você quer fazer uma dieta, não vai dar certo se estiver num estado de apreensão, preocupação ou frustração. Você precisa assumir um estado de determinação para alcançar o êxito. Ou, se quer ter um desempenho melhor em seu trabalho, compreenda que a inteligência é muitas vezes um fator do estado. Pessoas que supostamente possuem uma capacidade limitada descobrirão seu talento explodindo se assumirem um novo estado. Já demonstrei isso muitas vezes com disléxicos. A dislexia é uma função das faculdades visuais, mas também é uma função dos estados mental e emocional. As pessoas disléxicas não invertem letras e palavras cada vez que leem alguma coisa. Podem fazer isso na maior parte do tempo, mas não fazem durante todo o tempo. A diferença entre os momentos em que podem ler direito e as ocasiões em que invertem as letras decorre do estado em que se encontram. Se você muda seu estado, muda no mesmo instante o desempenho. Qualquer pessoa disléxica ou com qualquer outra dificuldade baseada nos estados pode usar essas estratégias para alterar a situação. Como um movimento pode mudar de forma instantânea como nos sentimos, faz sentido criar uma porção de maneiras de mudar nosso estado com um único e singular movimento. Uma das coisas que mudou minha vida mais profundamente foi algo que aprendi há muitos anos. Encontrei no Canadá um homem que estava partindo madeira ao estilo de karatê. Em vez de passar 1 ano e meio ou 2 anos para aprender isso, com um treinamento em artes marciais, simplesmente descobri o que ele focalizava, como focalizava, o brilho e assim por diante, em sua cabeça, quais eram suas convicções, e qual a estratégia física, como usava o corpo para partir a madeira. Pratiquem muitas e muitas vezes os movimentos físicos, de forma idêntica, com tremenda intensidade emocional, transmitindo para o cérebro profundas sensações de certeza. E durante todo o tempo o instrutor me corrigia os movimentos. Parti um pedaço de madeira, depois 2, 3 e 4. O que eu fizera para conseguir isso? 1. Elevar a meus padrões, e tornar a partir a madeira um imperativo, algo que antes aceitaria como uma limitação. 2. Mudei a convicção limitadora sobre minha capacidade de fazer isso, ao mudar o estado emocional para o de certeza. E 3. Projetei uma estratégia eficaz para obter o resultado. Esse ato transformou meu senso de poder e certeza por todo o meu corpo. Passei a usar o mesmo senso de certeza de partir madeira para realizar outras coisas que nunca imaginara que poderia alcançar, rompendo a barreira da protelação e alguns dos meus medos com a maior facilidade. Ao longo dos anos, continuei a usar e reforçar essas sensações. E depois de alguns anos, comecei a ensinar a outros, até a crianças, meninas de 11 e 12 anos, mostrando-lhes como aumentar seu amor próprio através de uma experiência que não pensavam que era possível. Mais tarde, comecei a usar isso como parte de meus seminários de poder ilimitado, baseados em vídeo, conduzidos pelas pessoas a quem concedo franquias, nossos consultores de desenvolvimento pessoal no mundo inteiro. Essas pessoas levam os participantes a superarem seus medos, em 30 minutos ou menos, e a aprenderem como romper qualquer coisa que os contém na vida. Depois de partirem a madeira, aprendem a usar essa experiência para obterem o senso de certeza que é necessário na busca de qualquer coisa que desejam realizar na vida. É sempre fascinante ver um homem enorme que pensa que pode fazê-lo apenas com a força bruta subir no palco e fracassar, e depois observar uma mulher com metade do seu tamanho e massa muscular partir a madeira num instante, porque desenvolveu a certeza em sua fisiologia. Experiência não é o que acontece com um homem. É o que um homem faz com o que lhe acontece. Aldous Huxley. Você tem de compreender que deve assumir o controle consciente da orientação de sua própria mente. Tem de fazê-lo de forma deliberada. Caso contrário, ficará à mercê de qualquer coisa que acontecer ao seu redor.
A primeira habilidade que deve dominar é a capacidade de mudar seu estado instantaneamente, não importa qual seja o ambiente, não importa quão assustado ou deprimido esteja. É uma das habilidades básicas que as pessoas desenvolvem em meus seminários. Aprendem como mudar depressa seu estado do medo e saber que não podem fazer coisa alguma, para saber que podem fazer algo, e serem capazes de tomar uma ação efetiva. O desenvolvimento de experiências assim, em que você pode mudar de um instante para outro, proporciona um tremendo poder em sua vida, algo que você não pode avaliar plenamente, até tentar. A segunda habilidade é a capacidade de mudar de estado de forma sistemática em qualquer ambiente, talvez num ambiente que antes o deixava constrangido, mas em que pode agora mudar seu estado sempre que quiser, condicionando-se até se sentir bem, independente do lugar em que se encontre. A terceira habilidade é estabelecer um conjunto de padrões habituais para usar sua fisiologia e foco, a fim de se sentir sistematicamente bem, sem qualquer esforço consciente. Minha definição de sucesso é viver sua vida de uma maneira que o leve a sentir toneladas de prazer e quase nenhuma dor, e por causa de seu estilo de vida, fazer com que as pessoas ao seu redor sintam muito mais prazer do que dor. Alguém que realizou muita coisa, mas vive em dor emocional durante todo o tempo, ou se encontra cercado por pessoas em dor durante todo o tempo, não é realmente bem-sucedido. O quarto objetivo é possibilitar que outros mudem seu estado de um momento para outro, mudem seu estado em qualquer ambiente, e mudem seu estado pelo resto da vida. É isso o que meus representantes aprendem a fazer em seminários, e no trabalho individual com pacientes. Portanto, o que você precisa para lembrar deste capítulo? Tudo o que você realmente quer na vida é mudar como se sente. Mais uma vez, todas as suas emoções não passam de tempestades bioquímicas em seu cérebro, e você pode controlá-las a qualquer momento que quiser. Pode sentir o êxtase agora, ou pode sentir dor ou depressão, tudo depende de você. Não precisa de drogas ou qualquer outra coisa externa para conseguir isso. Há meios muito mais eficazes e, como você já aprendeu no capítulo sobre convicções, as drogas podem ser sobrepujadas pelas substâncias químicas que você cria em seu próprio corpo, ao mudar o foco e a maneira como usa sua fisiologia. Essas substâncias químicas são muito mais poderosas do que virtualmente qualquer substância externa. Cada momento grandioso nos anais do mundo é o trunfo de algum entusiasmo. Ralph Waldo Emerson. Você sabe como pôde fazer-se sentir bem. Numa viagem de negócios a Toronto, eu me sentia fisicamente estressado, por causa de uma intensa dor nas costas. Enquanto o avião descia, comecei a pensar no que precisava fazer ao chegar no hotel. Já seriam 10:30 da noite, e teria de levantar cedo na manhã seguinte, a fim de conduzir meu seminário. Poderia comer alguma coisa, afinal, não comera nada durante o dia inteiro, mas já era muito tarde. Poderia organizar meus papéis, e assistir ao noticiário da TV. Nesse instante, compreendi que todas essas ações não passavam de estratégias para sair da dor, e alcançar algum nível de prazer. Contudo, nenhuma delas era tão compulsiva assim. Precisava expandir minha lista de meios de experimentar prazer, independente da hora ou lugar. Você sabe como fazer para se sentir bem? Parece uma pergunta estúpida, não é mesmo? Mas você possui de fato um conjunto de meios específicos e fortalecedores para fazer-se sentir bem de um momento para outro. Pode conseguir isso sem o uso de comida, álcool, drogas, cigarro, ou outras fontes viciantes. Tenho certeza de que você dispõe de alguns meios assim, mas vamos expandir a lista. Neste momento, tratemos de identificar algumas das opções positivas que você já tomou para fazê-lo se sentir bem. Sente agora e escreva uma lista de coisas que já faz para mudar como se sente. E já que está fazendo uma lista, por que não acrescentar algumas coisas novas que talvez não tenha experimentado antes, e que podem também mudar de uma forma positiva o seu estado? 8.